Você já pensou que ser diferente é normal? Por que então a gente deseja tanto ser o mais parecido com as pessoas? Por exemplo, ter a altura de uma determinada pessoa, a cor dos olhos, o cabelo, o tipo de cabelo liso, ondulado, de qualquer outra forma, ou a cor desse cabelo. Existem também aquelas pessoas que elas desejam ter o formato do rosto de uma pessoa, ou então o corpo de alguma outra pessoa, e ainda aquela vontade de ter uma personalidade mais parecida com pessoas que são admiradas, ou também ter um jeito de falar e se expressar parecido com de alguma outra determinada pessoa. E eu fiquei pensando, por que será então que a gente pode acabar fazendo isso, seja em algum determinado período da vida, ou então, às vezes, passar o resto da vida fazendo isso? Se cada pessoa que está aqui, eu, você, todos nós, somos únicas. E o que pode acabar motivando uma pessoa a desejar tanto a ser mais parecido com algumas pessoas, é que ela quer ser aceita pelo meio onde ela está, né? Existe também o medo de ser rejeitado, rejeitada, e também a ideia de que não existe espaço para diferenças. E em relação a isso eu fiquei pensando que não tem sentido, né, a gente pensar em uma coisa dessa, principalmente aqui nesse país onde eu moro aqui, eu vivo aqui, e é no Brasil, que é um país com tanta diversidade, não é verdade? De cultura, de povos diferentes que vieram para cá, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Olha a diversidade de pessoas que nós temos aqui, e a gente ainda fica com essa ideia de que não existe espaço para diferença. E a respeito das diferenças que existem entre as pessoas, não só em relação à cultura e povos que existem, mas também lembrar que existem pessoas que são diferentes de nós, mas que são normais também. E a sociedade tem um olhar tão julgador, não é? E muitas vezes até pessoas da própria família que tem pessoas com deficiência, que é o que me motivou a criar esse conteúdo, que eu assisti um curta-metragem da Disney chamado Flutuar. E essa animação, ela foi criada por um diretor que ele tem um filho autista, ou seja, é uma criança que é fora dos padrões, né, da sociedade. Então, esse desenho fala muito sobre aceitação e empatia. E nessa animação, como é que ele mostra essa diferença que o filho tem? Então a criança, ela consegue flutuar. E aí, quando o pai percebe que o filho, ele começa a flutuar do nada no meio das pessoas, ele tenta esconder isso a qualquer custo. Até que chega uma hora que o pai pega o menininho e fala pra ele: por que você não pode simplesmente ser normal? O normal aqui é não flutuar. Então, quantos de nós, quando a gente vê alguma diferença nossa, a gente não tem esse desejo de abafar, né? Ou de querer fazer algo para que isso não sobressaia ou a gente consiga mostrar o menos possível. Algo que eu lembrei que aconteceu comigo nos tempos de escola foi que eu tive uma colega, uma época, né? E ela não falou isso na maldade pra mim, mas é algo que eu levei pra minha vida e eu nunca mais esqueci, né? Aquilo me marcou de alguma forma. Uma vez ela falou assim pra mim: se você fosse mais alta, você chamaria mais atenção. Eu não sei em que sentido ela quis dizer isso, né? Então, conforme os anos foram se passando, eu sempre fui me lembrando disso. Então, eu sempre pensei que não é a minha altura que vai determinar a minha competência, a minha habilidade, quem eu sou, né? Do que eu posso fazer, do que eu sou capaz de fazer. Então, qualquer que seja a diferença que você considere que você tenha, que não é, entre aspas, normal, né? Numa sociedade, sabe que isso é uma característica única e só sua. Porque todos nós aqui somos únicos. Não existe ninguém, exatamente ninguém igual a você aqui na Terra. Então, quantas vezes a gente acaba ficando cego em querer ficar parecido com alguma pessoa e a gente vai se perdendo, vai se apagando cada vez mais, até que pode chegar uma hora que a gente nem se lembra realmente quem nós somos, né? Das nossas próprias características, de quem a gente realmente é. E isso é algo que parece tão simples falando,
né? Mas que é difícil da gente deixar isso transparecer, de ser autêntico, se mostrar realmente quem é. E por fim, algo que eu fiquei pensando é o seguinte: e quem disse que X característica que você tenha é normal e uma outra, uma Y característica, ela não é? É algo diferente, né? Então, talvez o ser normal e o que é considerado ser diferente é apenas um ditame da própria sociedade. Assim, ao termos consciência disso, de que é algo estabelecido na sociedade, que é formada por todos nós, ou seja, todos nós temos participação nessa sociedade. Então, agora, nós somos capazes de alterar de forma gradual esses ditames para aquilo que faça sentido para a gente. Então, que o normal é ser diferente. Então, que caminho você escolhe? O caminho da autenticidade, né? De se aceitar, ser realmente quem você é, ou continuar se moldando e ser cada vez mais parecido com alguma pessoa. E que graça teria se todos nós fôssemos iguais, não é verdade? Afinal, são com as diferenças que a gente é capaz de aprender uns com os outros. Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!